são, de fato, os fatores que hoje nos dificultam, né? Então, o que fica como pergunta para vocês pensarem no dia a dia de trabalho de vocês, né? E na relação compras, CAF, farmácia, daí falando daí de compras e OPM. A pergunta é, o que dificulta a atividade no seu dia a dia? Então, a gente vai... Tem post-it, Paula, aqui? Tenho aqui. Então, o que a gente gostaria é que cada um pensasse em dois fatores, tá? Dois fatores internos e dois fatores externos. O que dificulta a sua atividade no dia a dia? Interno e externo. Pensando na relação de trabalho das pessoas que usar estão duas aqui. cores, né? Um externo e outro interno. Deixar Pra no gente meio, separar. cada um pega, Uhum. né, e colocar pelo menos um de cada. Então, o amarelo externo, o branquinho interno, pelo menos dois fatores. E cada ponto tem que ser colocado num post-it diferente, né? Não colocar vários traços, assim, tá? No mesmo papelzinho, não cada um num papel, tá bom? Vou deixar aqui, se precisar mais, tem. E daí, acho que para pensar, 10 minutinhos, para vocês refletirem e colocarem no papel. Por exemplo, comunicação, que eu já vi aqui mais de uma vez. E aí deixa comunicação, elimina o outro, né? E vocês vão ter que, no máximo, deixar 10. No máximo 10. Pode Vocês vão ser ter que... menos, mas... 10 ou menos. Com o que mais impacta, né? O que mais tem impacto. Então, vocês vão ter que conversar e chegar num consenso de 10 ou menos. Ó, dá pra tirar um tempo. Então, acho que primeiro é eliminar E outra coisa, gente, colocar em sequência. Acho que daí depois, né? Depois que concluir. Depois que vocês separarem, colocar em ordem de causa e efeito. Já tem uma. Comunicação. Acho que falta de informação. Gestão do tempo. Comunicação, aquele lá, ó, falta de informação. Comunicação também é mais um. Comunicação, acho que já deu quantos, hein? Processo aqui, ó. Processo. Tem mais um processo. Tem um pouco, tem que tirar um print. Mais um tempo. Administração do tempo. Já tem outro conhecimento. Pessoal, é importante. Administração de tempo, Vou tirar de novo esse aqui, ó. A Positivismo. Pertença, processo, melhorar pedido. Tem que tirar 4. Melhorar informações aqui é comunicação. Sobrou 10? Não, 10. Ainda não. 10, 12, 13. Tem que tirar O 3. que está escrito ali? Organização, melhorar pedidos, rotinas e processos. Vocês já eliminaram o que está repetido? Já? Então agora é o seguinte, você eliminou o que tá repetido, agora vocês têm que chegar num consenso e colocar em ordem de relação de causa e efeito. O que é causa e o que é efeito. Então começa numa causa e o que vai se desdobrando, tá? Mas tem que ser um consenso do grupo, tá? Causa e efeito. São 10. No máximo é 10. Tem Ah, tá, mas agora é só separar. Então, processo é causa e melhorar pedidos é efeito. Sim. Pressão é efeito. Falta de Trabalho em conhecimento equipe é causa. Solidariedade é causa. Pertença é Efeito. Coloca o tempo lá também. Trabalho em equipe é causa. O que é esse aqui? O quadrado? Positivismo é pra cá. Eu Ou efeito. Efeito. Não sei. Não, mas é Eu acho falta que de isso. positivismo. Eu também acho que é A causa. pertença também, falta de pertença. Não, mas é que... É a pertença. Acho que é efeito. Pertença você É da pessoa, sentir né? que não tá participando. Eu também achava que era lá. E esses aqui? Mas aqui é o efeito. Aqui eu acho que é causa. Porque é causa Efeito. efeito. Deixa eu só lembrar da pergunta, tá? É o que dificulta as tuas atividades no dia a dia, tá? Então são os dificultadores, tá? Então o que causa e o que é o efeito. Mas eu não entendi falta de instrumento de trabalho. Causa raiz
que é mais causa, Sequência. tem coisa, o que é mais causa e o que é mais efeito, tá? Causa numa ponta e efeito na outra. Então, assim, ó, processo, eu já sentei. Eu já sentei, gente. Então, processo. Do processo na linha do tempo, Eu acho que é a primeira coisa é a que eu primeira coisa. Tudo começa lá no processo. Eu acho Aí que eu pra ter acho que processo é tem que ter isso. tempo, né? Tempo pra definir os processos e os Eu fluxos. acho que antes vem o tempo. Tem tempo? Tem. Não Precisa tirar. Tem que tirar o que eu Saiu, tá pra cá, veio pra cá. tinha tempo, mas tinha 2 ou 3 por tempo, me deram mais. A pressão seria que a gente eu primeiro a também gente é pressionado. Não, eu acho que seria o contrário. Não. O tempo e Porque a depois a pressão. É Mas se porque tudo você não desse tem certo, tempo que você você é não se sentia pressionado. É porque pressionado. você não Você organiza tem o seu pouco tempo tempo, porque você entendeu? é pressionado. Tem que organizar isso. Você não organiza o seu tempo, por isso que você é não tem pressionado. processo. Ou tem muita coisa pra fazer, sofro pressão, Isso, aí sofre não tenho pressão. É tempo. que uma falta de um tá Ele dando tá outro. muito ligado. Não sei, acho que a pressão não é tão lá no começo. Você é Tá no grupo há algum tempo já, mas nessa função eu sou novo. Então, para mim é um desafio novo. Tudo que eu estava executando no passado, ali no início, hoje é diferente. Porque elas já sabem qual fornecedor atende isso, aquilo. Então, eu acabo perdendo esse tempo, mas olha, eu digo para vocês que eu estou empenhado, estou lutando, estou correndo atrás, estou tentando. Eu sou assim, em tudo na minha vida. Se eu for fazer alguma coisa e vai prejudicar alguém, eu não faço. Eu sou assim. Eu detesto quando estou prejudicando alguém. Imagina se tem uma vida onde que está em risco. Então até eu falei com a Paula essa semana, eu estava aborrecido pela situação que eu estava causando transtorno com a Mônica. E às vezes ela vinha com aquele nervo pra cima de mim e eu contava até 10. Falei, não, eu vou pensar. Mas eu sempre tive internamente, eu trabalho bem com a pressão, assim, eu não me desespero. Você pode me pressionar o quanto for, que eu vou falar igual eu falo para as meninas. Calma, Ali, calma, Ana, calma. Mas internamente eu implodo bastante, então por isso que eu tenho que sempre estar fazendo alguma coisa assim para explodir externo, porque eu tenho uma cobrança comigo, uma pressão interna muito forte. As coisas elas não podem ser arrumadas, elas têm que ser perfeitas. Elas não podem ser, então assim, eu cobro muito, e aí eu cobro muito da equipe. Então a performance da minha equipe tem que ser boa, mas não porque tem que ser boa porque eu quero que as pessoas usem, porque internamente eu tenho uma cobrança muito forte. Então, desde pequena eu já tinha uma cobrança interna da família e assim, já veio. E aí sim, desde o ano passado, a gente já tinha falado com a Raquel na minha avaliação, assim, que para esse ano, na terapia, a gente tem trabalhado muito a questão de eu não cobrar tanto dos outros. E aí a vida vai se tornando mais leve, mas assim, é muito difícil ainda esse processo, porque eu cobro muito. Então, se eu pudesse dizer, tanto no pessoal ou no profissional, qual seria o ponto que para mim dificulta hoje o meu trabalho, é a minha cobrança interna, porque nada pode ser mais ou menos. Ou ele é perfeito ou ele não é perfeito. E esses dias eu comentei algo, nem sei com quem foi, assim, eu fiquei uma semana sem arrumar o meu quarto. E para a maioria das pessoas isso deve ser a coisa mais normal do mundo. Mas meu quarto nunca teve uma coisa fora do lugar. Daí a minha tia abriu a porta e ela falou assim, está bem? E agora eu acho que eu estou. Porque internamente essas pequenas coisas fazem muita diferença para mim. E aí, colocando esse olhar para o que eu trabalho hoje, logística, eu sofro muito mais, né? Porque nada depende de mim e eu não consigo com que as pessoas, as empresas, ou tudo funcione como eu gostaria. Então, é difícil. Na verdade, assim, eu enquanto ser humano também tenho as minhas limitações, né? Os meus erros e os meus acertos. E como liderança também não é diferente, né? Eu ouvindo cada um de vocês falar, me deu um nó assim no coração de talvez assim, nossa, poxa, eu tinha que ter feito isso antes, né? Desde que depois dessa conversa, eu assim, de verdade que mexeu muito comigo. Eu vou sair daqui assim, de verdade com mais vontade mesmo de fazer
melhor ainda, né? E fazer mais por todo mundo, pela instituição, mas também por cada um de vocês que convive comigo. Eu concordo com as coisas que a Raquel colocou. Achei que foi uma oportunidade muito rica e que, puxa, a gente devia mesmo ter feito isso antes, né? Eu tenho um relacionamento muito grande com a Raquel, né? A gente assumiu a coordenação juntas, a gente construiu muita coisa juntas e a gente se dá muito bem. E eu tô sempre no hospital e acabo criando um relacionamento com todas vocês, né? Mas falta esse entrosamento entre as áreas, e essa empatia. Não é, eu tenho certeza que se as coisas não acontecem como a gente planejou, gostaria que acontecesse, não é porque um deu menos e o outro deu mais. Tá todo mundo em prol da mesma coisa, todo mundo quer ter uma rotina mais tranquila, quer ver o nosso paciente bem atendido. Acho que esse é o interesse comum que move a todos e que se a gente se unir, a gente vai conseguir melhorar, né, para todo mundo. Troca de você ir lá e a outra pessoa também vir e ver o nosso trabalho, facilita, porque não só o trabalho da pessoa que a gente vai acompanhar, mas a gente vê que tem outras pessoas que envolvem também, impactam o trabalho da pessoa que você está fazendo a função. Eu acho que esse conhecimento que você vai lá ver, conhece, quando você vai analisar o que a pessoa está fazendo, você começa já vendo uma forma mais macro, não só ali aquela função. Então, eu acho que ajuda, colabora para você o entendimento no todo. E, assim, de tudo que eu notei, eu acho que quebrou algumas barreiras, assim, entre compras e CAF, que precisava, assim, de relacionamento, das pessoas entenderem que o seu trabalho é burocrático, mas o trabalho do outro também é. E como que a gente torna as coisas mais fáceis para ambos, assim. Eu lembro que quando a Ivone chegou lá na segunda, eu fui mostrar onde era a sala disso, onde era a sala daquilo, o soro dela, eu, nossa, mas só esse espaço? Deu só esse espaço. Então, por isso que eu falo pra lá, às vezes eu não consigo receber, né, porque eu não quero, quando tem nota parada. Enfim, ela foi lá receber na casinha verde, com a dificuldade de ir até lá, de levar carrinho, de trazer carrinho. Então, eu acho que quebra um pouco da barreira de que compras é compras e CAF é CAF. Na verdade, a gente é uma equipe que fisicamente está em lugares separados, mas a gente é a mesma equipe. Porque se a gente não faz no CAF, o Compras também não consegue, se o Compras não faz, é para ele também. Então, eu acho que quebrou essa barreira que precisava quebrar de pessoas e melhorar o trabalho. Mas o que ficou bem evidente naquele dia foi comunicação, a visão do todo, foco, né? Sentimento de pertença e ter os objetivos claros. E daí a hora que eu fui ouvindo cada um de vocês comentando do que o projeto acrescentou, de fato meu sentimento aqui assim, de que a gente alcançou o objetivo que a gente esperava. Porque o Luiz trouxe, e isso era teu, Luiz, era questão de não ter a visão do todo, e ele trouxe na fala dele. A Ivone, no depoimento dela, lá atrás, ela falou da questão do sentimento de pertença, e você trouxe a questão da acolhida, né? Então eu estou entendendo que isso fez com que você se sentisse pertencente, né? A Alexandra trouxe a questão de resolutividade, né? E empatia, então, sim, se colocar no lugar do outro, e a resolutividade eu acho que está relacionado a foco e objetivo, né? E a Mônica daí trouxe, a Paola também,
a questão de relacionamento, que era um ponto que a gente de fato precisava melhorar. E acho que ficou evidente o quão melhor está o relacionamento e a parceria entre as áreas, né? E a Lúcia também trouxe a questão da comunicação, né? E lá no final, a Roberta trazendo o ganho para o paciente, que no final nós trabalhamos aqui para ele, né? Surpresa, assim, eu imaginava que a gente teria ganhos nesse projeto, mas eu acho que o que a gente conseguiu alcançar foi além da nossa expectativa. Me surpreende porque também foi uma ideia muito simples, né, que não precisou de tanto esforço assim, né. Eu vi que quando teve compradores, quando a Eliane estava na Santa Casa, a Ivone, no Marcelino e o Luiz no Cajuru, mesmo estando lá no CAF para fazer a função do CAF, ele estava fazendo a de compra, ligando para mim aprovar. Então, eu vi que houve um engajamento muito maior, né? E que houve uma união de esforços para um objetivo comum, né? E acho bem bacana quando a Mônica trouxe que a gente é de fato a mesma diretoria, né? A gente tem um desafio físico que ele vai permanecer. Tenha esse esforço de cada um de manter esse sentimento dentro da gente, porque eu acho que quando a gente visualiza a dificuldade do outro, você sabe que aquele a mais que você fizer, que não é a sua obrigação, vai fazer toda a diferença para quem está do outro lado. É o que nos move, né? A gente tem que procurar dar sempre o nosso melhor. E eu acho que isso, a saúde tem um ponto muito forte, que é muito fácil você ter uma empatia com quem está no hospital, porque todos nós um dia provavelmente vamos passar por isso, né? E quando a gente está lá na ponta, a gente vai querer que tenha alguém tão preocupado conosco, né? Dessa forma.